Ei, vem cá, você tá precisando de ajuda? Mas assim, precisando muito, muito mesmo? Então você está no lugar certo. Aqui, neste episódio do podcast Vamos Juntos, nós vamos falar sobre o mais poderoso auxílio que nós podemos receber nesta vida, que é o auxílio que vem de Deus. Claro, por ela, Nossa Senhora, auxiliadora dos cristãos. Para saber um pouco mais sobre o poderoso auxílio de Maria, de onde vem este nome, um pouco mais sobre essa devoção tão linda que São João Bosco nos ensina, vem com a gente. O episódio de hoje é para aprofundar a sua devoção e a sua consciência cristã com relação aos auxílios poderosos da Mãe de Deus. Vem com a gente, você está no podcast Vamos Juntos. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Aqui é o Padre Neto falando com vocês com a voz bem cansada. Vocês estão já percebendo que está diferente, né? Porque esses últimos dias foram muito intensos, foram muito puxados. Ontem mesmo nós fizemos a festa de Nossa Senhora Auxiliadora e foi daquele jeito, super animada aqui em Caetés. Espero que na sua comunidade tenha sido também muito bonita e muito animada. Se você não é de paróquia salesiana, se você não celebrou em nenhuma comunidade a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, eu convido a você que no próximo ano não perca tempo. 24 de maio, corra em alguma comunidade salesiana, em alguma paróquia que celebre Nossa Senhora Auxiliadora. É uma festa linda, como diz Dom Bosco, é o prelúdio da nossa festa no céu e é muito bom poder celebrar o poderoso auxílio da Mãe de Deus. Minha gente, nosso episódio de hoje está cheio de informação muito boa, mas as primeiras informações que eu quero te dar aqui é sobre o lugar onde você pode encontrar com a gente de maneira mais completa ainda. Além desses episódios que você está escutando aqui, a gente tem diversos lugares onde você pode entrar em contato conosco e ouvir os episódios do podcast Vamos Juntos. A gente tem um monte de plataforma. O primeiro lugar que você pode encontrar a gente é lá no Instagram, a JSCaetés_. Procura por nós lá no Instagram, manda uma mensagem pra gente, fala com a gente por lá. Segue o nosso perfil lá no Instagram, a JSCaetés, para ficar por dentro de todas, mas todas as novidades que a Juventude Salesiana aqui de Caetés tiver a oferecer. E assim você pode até se inspirar também e quem sabe visitar a gente. A gente também tem um canal no YouTube da Paróquia São João Bosco, a qual nós pertencemos. Paróquia São João Bosco Caetés. É só você procurar no YouTube, você vai encontrar a nossa playlist lá e poder maratonar todos os episódios do podcast Vamos Juntos na faixa. É só clicar, dar play e ouvir, acompanhar a gente. Em outras plataformas estamos também presentes. A gente está online na Rádio Amanhecer, que é subsidiada pela AMA, Associação Missionária Amanhecer, na qual o Padre João Carlos faz parte e está lá sempre animando. Então a Rádio Online Amanhecer, a gente está por lá. Também a FM Dom Bosco, daqui de Caetés e também de lá de Fortaleza. Gente, a gente tem muito lugar para se encontrar. É Spotify, também Deezer, também Google Podcasts, Apple Podcasts. Então a gente tem muito lugar em que vocês podem entrar em contato com a gente, acompanhar o nosso podcast e ficar por dentro de todas as novidades. Não deixa de seguir a gente nessas plataformas todas, de seguir, de comentar, de acompanhar o nosso conteúdo. É muito bom, vale muito a pena. Outra coisa também, já para começar a falar com vocês, de vez em quando vai acontecer algum barulhinho aí de galo, vocês me perdoem, eu já me estressei muito com eles, mas infelizmente eles não dão trégua, então vamos deixar eles aí aparecendo de vez em quando, na medida do possível eu vou diminuir o áudio deles, tá bom? Vamos embora então ao assunto, vamos deixar de conversa paralela e vamos ao que é mais importante. Olha só, gente, uma das invocações ou nomes com os quais a gente chama a bem-aventurada Virgem Maria é o título de Auxiliadora dos Cristãos. Vocês sabiam que ela até já venceu o Napoleão? Pois é, a gente chama ela de Auxiliadora porque ela traz uma importante ajuda, a mais importante ajuda, que é a ajuda que vem de Deus. O primeiro a dar esse título a ela foi São João Crisóstomo, lá em Constantinopla, no ano de 345. Isso porque esse título mariano já era falado, já era comentado no tempo dele, tá?
os primeiros cristãos lá da Grécia, do Egito, de Antioquia, de Éfeso, Alexandria, Atenas, desses lugares onde nossa religião começou a se espalhar, eles costumavam chamar a Virgem Maria realmente de auxiliadora, só que em grego eles chamavam ela de Boeteia, que significa aquela que traz auxílios vindos do céu. Pois é, quem escreveu então esse título de auxiliadora, como a gente disse, São João Crisóstomo, quando ele escreveu assim: Tu, Maria, é o auxílio potentíssimo de Deus. E aí esse escrito ficou marcado na nossa história como um dos primeiros registros que se falavam sobre Nossa Senhora enquanto auxiliadora. Mais tarde, São João Damasceno também falou sobre ela no ano de 749 d.C., quando ele propagou a jaculatória Maria Auxiliadora, rogai por nós. Então, esse título é muito antigo, tá? É bem do início mesmo da nossa fé. E aí eu tenho mais uma coisa para te dizer a respeito desse título de auxiliadora. É em coisinha pequena, é em qualquer jeito que a gente tem de invocar o auxílio de Maria. Deixa eu te dizer por que esse auxílio ficou tão famoso. Chamar Maria de Nossa Senhora Auxiliadora se tornou algo muito importante na história da nossa igreja a partir de uma situação muito específica. Teve uma batalha em Lepanto, na qual, inclusive, aquele texto do livro Dom Quixote de La Mancha aparece um pouquinho essa batalha de Lepanto lá. No texto, esse personagem Dom Quixote, ele perde um braço, né, o braço esquerdo, e essa perca desse braço aconteceu justamente durante essa batalha lá em Lepanto. Nessa luta que aconteceu, os muçulmanos queriam conquistar a Europa, impor então a religião deles e acabar destruindo tudo que era cristão. Essas batalhas religiosas que infelizmente aconteceram muitos séculos na nossa história e infelizmente até hoje continuam acontecendo. Durante essa batalha, em 7 de outubro de 1572, os muçulmanos e os católicos se enfrentaram lá no Golfo de Lepanto, na Grécia. E assim, nessa batalha, os muçulmanos tinham muito mais chance de vencer, porque eles tinham 282 navios e 88 mil soldados, segundo os registros. E nós, cristãos, estávamos num número bem menor. Mas antes da batalha, os soldados, e aí isso é a história que se conta, se prepararam espiritualmente e invocaram a ajuda da Virgem Maria por meio do rosário. A batalha começou de forma desfavorável para os cristãos, porque o vento soprava contra os cristãos. De repente, milagrosamente, o vento mudou de curso, bateu fortemente nas velas dos navios do exército cristão e empurrou com força todas as naus contra os navios inimigos. Dessa forma, a vitória foi alcançada. E o Papa Pio V ordenou que desde então, no dia 7 de outubro de cada ano, fosse celebrada a festa da Vitória ou do Santo Rosário. Além disso, acrescentou a ladainha mariana à oração Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Foi desse jeito que a devoção a Maria Auxiliadora aumentou ainda mais. A gente falou um pouquinho sobre isso já em outros episódios, mas vale a pena a gente mencionar essa história, porque a gente vai trazer para você o porquê a gente invoca esse título de Auxiliadora dos cristãos hoje na nossa história. Também, como eu falei para vocês, Nossa Senhora Auxiliadora venceu já Napoleão, inclusive, tá bom? Um outro acontecimento que aumentou a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora aconteceu lá atrás, no século XIX, quando o imperador Napoleão, cego de ambição e de orgulho, fez prisioneiro o Papa Pio VII, lá na França. Ele deixou ele preso lá. Após vários anos de prisão, o nosso Papa prometeu à Virgem que se ela ajudasse ele a voltar para Roma, ele ia decretar uma festa em homenagem. Então ela respondeu, porque Maria gosta de festa? Talvez sim. Então o que acontece? Napoleão, que tinha dito que as excomunhões do Papa não são capazes de tirar o rifle das mãos dos soldados dele, viu como nos campos gelados da Rússia o frio congelou as mãos dos seus soldados e o rifle caiu da mão de todos. Então aquele imperador voltou humilhado e com poucos e maltratados soldados. Então, mais tarde, ele foi banido de seu país para viver como prisioneiro em uma ilha pelo resto da sua vida. Tentou colocar o Papa preso, quem ficou preso foi ele mesmo, né? Aí, no dia 24 de maio de 1814,
o Papa voltou a Roma e cumpriu sua promessa, decretando que a festa de Nossa Senhora Auxiliadora fosse celebrada todo dia 24 de maio. E assim a gente consegue encontrar aí muito claramente a ligação com o nosso querido Dom Bosco, que nasceu em 1815, um ano depois dessa festa linda instituída pelo Papa. E dia 24 de maio, que justamente no dia de ontem, esse podcast está sendo gravado exatamente no dia que está sendo lançado, por causa da correria que vocês já viram eu dizer. Então hoje, dia 25, a gente está um dia após dessa linda data que foi estabelecida para a festa de Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos pelo Papa. Para não dizer que não falei das flores, vou falar logicamente do nosso querido pai, São João Bosco. Ele foi um grande propagador do amor a esta devoção mariana, porque a própria Virgem Maria apareceu a ele em 1860 e assinalou lugar em Turim, Itália, onde ela queria que fosse construído um templo em sua homenagem. Do mesmo modo, pediu para ser homenageada com o título de Auxiliadora. E aí a gente tem, como falei no episódio anterior, a linda Basílica de Auxiliadora lá em Turim, a pedido da própria Virgem. A mãe pede, o filho tem que obedecer, não é não? Pois é, em 1863, então, Dom Bosco começou a construção da igreja com alguns centavos apenas, mas com a intercessão poderosíssima da Virgem Maria, em 9 de junho de 1868, apenas 5 anos depois, foi realizada então a consagração da igreja. São João Bosco costumava dizer: cada tijolo desse templo corresponde a um milagre da Santíssima Virgem Maria. A partir daquele santuário, então, começou a se espalhar pelo mundo todo a devoção a Maria sob o título de auxílio dos cristãos, por causa de toda a fé que a família salesiana também adquiriu, proposta por Dom Bosco. É isso aí, minha gente. Então a gente está trazendo aqui para vocês essas informações para falar muito claramente a respeito da poderosa intercessão da Virgem Maria Auxiliadora. Não somente essa igreja em Turim foi marco da devoção, mas também alguns papas, como eu já falei para vocês, tiveram muito carinho pela Virgem Auxiliadora. Alguns mais recentes, inclusive, viu? E inclusive santos também. A gente vai falar sobre a devoção de 3 papas à Nossa Senhora Auxiliadora, para também animar você aí, neste encerramento do mês de maio, a fortalecer sua devoção à nossa querida Mãezinha do Céu, Auxiliadora de todos nós. Olha só. Papa São João 23, todo mundo aqui que está nesse podcast sabe o quanto eu amo esse homem. Papa São João 23 cultivou uma especial devoção à Nossa Senhora Auxiliadora, cuja imagem tirada de um número do Boletim Salesiano estava na parede, perto da sua cama. Ele proclamou Maria como padroeira do concílio, com o título de Auxilium Christianorum, Auxilium Episcoporum, em 28 de maio de 1963. Você sabia que Nossa Senhora Auxiliadora é padroeira do Concílio Vaticano II? Se você não estava sabendo, pois agora você está sabendo. Gravemente doente, ele pediu a bênção com profunda emoção das 2 coroas destinadas ao quadro de Auxiliadora na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, lá em Roma. Por sua parte, São João Paulo II costumava visitar a igreja de Santo Stanislau dos Salesianos, lá em Cracóvia, entre os anos de 1938 e 44. E muitas vezes ele rezou na capela de Nossa Senhora Auxiliadora. Na igreja, em 3 de novembro de 1946, ele celebrou uma das primeiras missas como padre lá no altar de Auxiliadora. Agora o nosso querido Papa Francisco, nosso Chiquinho do coração, pois é, o Papa Francisco, durante uma visita apostólica em Turim, lá no ano 2015, por ocasião dos 200 anos do nascimento de Dom Bosco, contou que durante a sua infância ele foi educado num colégio salesiano e aprendeu a amar Nossa Senhora Auxiliadora. Assim ele falou: eu lá, em um colégio salesiano, aprendi a amar a Virgem. Os salesianos me formaram na beleza, no trabalho e acredito que este é um carisma deles. Me formaram na afetividade e isso é uma característica muito forte de Dom Bosco, acrescentou ele. Pois é, minha gente, criar a gente no amor, criar a gente acreditando no trabalho, é realmente participação muito forte dos salesianos. E se a gente vê um Papa assim, é claro
que tudo isso foi inspirado pelos salesianos que o educaram, graças ao auxílio materno da Virgem Maria, lá no início da fundação dos salesianos e com certeza hoje também. Por que a gente está falando então de Nossa Senhora Auxiliadora? Porque a amamos? Sim, mas por quê? Bom, toda essa história que eu contei para vocês, da devoção de Nossa Senhora Auxiliadora, como ela tem surgido e tal, é para nos ajudar a interpretar o que significa esse auxílio de Maria. Quando nós devemos invocar a Virgem Mãe de Deus como auxiliadora dos cristãos? Nos momentos mais tensos, nos momentos mais difíceis, mais importantes da nossa vida, a gente pode sim contar com o auxílio dela. Lembrar que Maria auxilia o povo de Deus é lembrar que ela está sempre do lado da gente intercedendo por nós, nos grandes momentos eclesiais, não somente os momentos pessoais, mas em grandes momentos eclesiais, nos momentos da nossa comunidade de fé. Então, se sua comunidade passa por alguma situação complicada, se vocês têm uma difícil missão a resolver, contem com o auxílio poderoso de Nossa Senhora. Em outros momentos da nossa história, nós vimos como a eficácia de sua intercessão foi forte, como ela conseguiu cuidar, tocar tantos corações, fazer com que milagres pudessem acontecer graças à sua intercessão. Então, com certeza, muitas coisas maravilhosas podem acontecer graças à intercessão dela e, como eu já ensinei para vocês, ser devoto de Nossa Senhora Auxiliadora, aprendemos isso com Dom Bosco, não é somente confiar e rezar, mas é também, acompanhado de tudo isso, a gente agir tal qual auxiliadores do povo de Deus. Nossa Senhora Auxiliadora, como padroeira do Concílio Vaticano II, fez com que todo o povo de Deus se entendesse como povo de irmãos, como um pessoal que estava ali prontos a cuidar uns dos outros, a colaborar uns com os outros na missão. Não é somente o padre que reza a missa, mas toda a comunidade reunida em torno do altar do Senhor, como verdadeiramente deve ser, como irmãos. E assim todo o concílio, e assim todas as vitórias da igreja mais importantes foram realizadas graças à intercessão de Maria. Então, será que em nossa vida a gente não pode contar com esse precioso auxílio? Pois muito bem, todo dia 24 do mês, reserve um tempinho para agradecer a Deus pela preciosa intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora. E aproveite um tempinho também para fazer aquele pedido especial que, como cristão, como filho de Deus, você precisa tanto. Claro que não somente de maneira particular, mas de maneira comunitária. E agora eu te convido a pensar, quais são as grandes necessidades da igreja hoje em que a gente pode contar com a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora? Vou te dar um tempinho para pensar sobre tudo isso agora. Reflita cada vez mais sobre esses momentos importantes, sobre essas causas importantes. Nossa Senhora Auxiliadora, de fato, é o auxílio de Deus para nós, porque ela mostra para a gente Jesus. É a quem realmente nós devemos nos inspirar e recorrer nos momentos de aflição. Não tem como não chegar a Jesus se você for por Maria. Sempre por Maria se chega a Jesus. E é isso que nos diz esse título de auxiliadora dos cristãos. Ela é a mãe que oferece seu filho para que a gente seja ajudado por Deus. Então peguem-se sempre nessa intercessão poderosíssima da Virgem Maria. Para a gente encerrar esse nosso podcast de hoje, sabe aquela intenção, sabe aquela situação forte que você queria que Nossa Senhora cuidasse enquanto igreja? Vamos trazer aqui para esse momento. Quero compartilhar com vocês uma necessidade que vejo muito grande da igreja se abrir cada vez mais aos movimentos do Espírito Santo. Que movimentos são esses? Os movimentos de saída, como diz o Papa Francisco, inspirado pelo Concílio Vaticano II, pelo que nos disse o documento de Aparecida, da gente sair em missão, da igreja ser de fato servidora do mundo, formando jovens, formando o povo de Deus para um cristianismo consciente das suas relações, a fim de que a gente não seja um povo excludente, a fim de que a igreja reflita o amor misericordioso de Deus no mundo, a fim de que a gente seja um lugar que acolhe os irmãos e sejamos de fato a casa onde o pão da vida é distribuído, oferecido para a salvação de todos, para a vida do mundo. O pão da vida que nos é dado na Eucaristia e que nós podemos replicar nos alimentos de fé e nos alimentos reais, vitais para a vida do povo. Que o nosso povo seja cada vez mais consciente de que é um povo irmão. Acho que precisamos muito, como igreja, nos entendermos como um povo de irmãos,
como uma comunidade ministerial, uma comunidade que serve, uma comunidade missionária, que cuida do mundo, que está tão afligido pelo individualismo, pelo consumismo, pela lógica de vida que só faz com que a gente queira ter e não doar nada e não compartilhar nada. Isso tem adoecido muito a gente, né? Essa cegueira que muitas vezes é causada em nós pelos vícios que nós temos. Essa igreja precisa muito do acompanhamento e do auxílio da Mãe de Deus. Então, para a gente fortalecer essa fé e pedir a Deus que, pela intercessão da Virgem Maria, as coisas consigam ser realizadas de acordo com a vontade dele, nós vamos rezar juntos a oração à Nossa Senhora, Auxiliadora dos cristãos. Eu rezo, você repete comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Virgem poderosa, tu, grande e ilustre defensora da Igreja, tu, auxílio maravilhoso dos cristãos, tu, terrível como exército ordenado em batalha, tu que só destruístes toda a heresia em todo o mundo, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo, e na hora da morte, acolhe a nossa alma no paraíso, assim seja. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos então no nosso próximo episódio do podcast Vamos Juntos, iniciando o mês de junho. E quais novidades nos esperam por aí? Bom, para saber é só seguir a gente. Marca aí, bate o sininho, fica ligado, toda quinta-feira sai episódio novo do podcast Vamos Juntos e a gente conta muito com a sua audiência, com a sua resposta, com seu compartilhamento. Vamos enviar para o máximo de pessoas que a gente puder esse nosso podcast. Querendo ou não, gente, é uma formação muito boa, fala a verdade, para todo mundo poder ter acesso e crescer na fé e na espiritualidade. A gente te convida para essa missão. E aí, vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.